Boa tarde, meu povo, povo de Deus, meu amigo, minha amiga que está aí ouvindo mais uma vez uma parte da mensagem transmitida, inspirada pela palavra do nosso Senhor Deus. Estou aqui mais uma vez gravando esse vídeo para você e que Deus possa estar te abençoando nessa mensagem. Estou aqui e também tá para chover. Se você olhar ali, atrás tá nublado para chover. E daqui a pouquinho vai estar chovendo. Eu já decidi gravar o vídeo. E hoje eu tenho um assunto diferente do vídeo passado. Quero estar passando para você. A mensagem que eu tenho para nós hoje é qual a maneira certa de ler a Bíblia. Qual é a forma correta de se ler a Bíblia, E como eu devo olhar para a Bíblia. Eu devo olhar para a Bíblia como um livro literário. Eu devo olhar para a Bíblia como um livro escrito da mesma forma que um livro secular é escrito, um livro de português, um livro de história, um livro de geografia. Como eu devo ler a Bíblia? É o assunto que eu quero aqui estar falando nessa oportunidade. Está um pouco ventando por causa da chuva que está chegando e o vento está balançando aqui o galho que eu coloco no celular, E assim, eu quero ler um versículo e baseado nesse versículo eu quero estar trazendo aqui essa mensagem para a sua edificação e o seu conhecimento para com Deus e para com a sua palavra, tá bom? Quero ler no livro de João, capítulo de número 1, alguns versículos da Bíblia. Se você também tem sua Bíblia aí, você pode estar abrindo ela ou indo aí no Google e digitando esse versículo e esse capítulo que vai aparecer aí na página, tá? No livro de João, no Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 1 em diante, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Versículo de número 10 diz assim: O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de ser feito filhos de Deus, a saber, aos que crê em seu nome. Versículo 14: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então está aqui uma explicação básica para você aí que não tem costume de ler a Bíblia, porque eu quero trazer hoje uma mensagem de como você deve ler a Bíblia, como eu devo ler, como devemos ler a Bíblia, o que a Bíblia é para mim, para nós, e o que a Bíblia é para Deus. A Bíblia para nós pode ser um livro literário, uma literatura, pode ser uma história, ela pode ser um livro como um livro secular, contando histórias do passado. Ela pode ser um livro com erros, ela pode ser um livro de conhecimento, vamos dizer assim, um livro que traz para nós um conteúdo histórico das coisas, das religiões, das tribos, das histórias passadas, dos povos passados. Ela pode trazer também vestígios de como que funcionava
mundo passado, o século até mesmo no início do mundo, desde Abraão, como que aquelas pessoas viviam. E a Bíblia você vai estudar ela de várias formas. Você pode estudar ela, você pode ler ela, você pode encontrar nela vários tipos e várias maneiras de conhecimento dentro dela. Você pode estudar matemática, você pode estudar história, geografia, você estuda filosofia, você estuda ciência, você estuda química, você estuda física. Existe tudo que você encontra a resposta para tudo. Porém, gente, qual é a forma certa que nós devemos ler a Bíblia? Para Deus, a Bíblia para Deus, ela é a verdade absoluta provinda dele. Ela é a verdade absoluta provinda dele. É algo que veio dele. Porque para Deus é a verdade, a Bíblia. Pois existe a inspiração na Bíblia. Existe a inspiração nos textos, na história da Bíblia. Deus, ele preservou a história através de pessoas escolhidas por ele, de pessoas inspiradas, pessoas que tiveram que ter uma inspiração divina para poder escrever, para poder contar a história, para que não perdesse o conteúdo que ele, Deus, quisesse que chegasse até nós e ultrapassasse séculos, décadas e eras e milênios. E certo que a Bíblia, ela perdeu, não estou falando assim na questão da, mas a questão que a Bíblia que nós temos hoje, essa daqui, ela é a cópia de outras cópias, né? E se você estudar muito bem a fundo, nós podemos encontrar erros, né, na escrita, vamos dizer assim, de tanto ter cópia, de tanto ter de uma cópia saiu outra cópia, saiu outra cópia, nós vamos encontrar erros. Mas na Torá, que é da onde foi instruída, da onde a Bíblia ela foi copiada, não existe erro. Os pergaminhos, aonde ali os apóstolos, os discípulos, os profetas, os escribas, os escritores escreveram naqueles pergaminhos feitos de papiro, que eram enrolados, naqueles dali não tem erro. Então, como nós devemos provar se a Bíblia é verdade ou não é? Como nós devemos ler a Bíblia? Nós devemos ler a Bíblia de manhã, nós devemos ler a Bíblia de tarde, de noite, de madrugada, nós devemos ler a Bíblia com o som tocando hino. Como devo ler a Bíblia? Nós devemos deixar a Bíblia aberta na sala, no quarto, no Salmo 91, no Salmo 102, no Salmo 125, no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou nós devemos ler a Bíblia com nossa vida? Nós devemos ler a Bíblia com a nossa vida. Precisamos ler a Bíblia com a nossa vida. Como que eu leio a Bíblia com a minha vida? A primeira coisa que você deve, ao ler a Bíblia, é estar disposto a obedecer. É a primeira coisa. É ler com a vida. Não é ler com os olhos. É ler com a vida. Isso é mais difícil. Um exemplo eu vou te dar. Talvez você nunca leu a Bíblia. Ou talvez você é um leitor da Bíblia. Você só não está lendo ela com a sua vida. Você está lendo ela com a sua mente, com seus olhos, mas não com a sua vida. Um exemplo. Eu quero ler em João 3,16. A primeira coisa, vamos ler a Bíblia aqui com a vida. Como seria ler a Bíblia com a vida? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Como eu vou ler esse versículo com a minha vida? Vamos ler de novo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna.
que está dizendo a Bíblia, o que é que está dizendo o texto? Que Deus amou o mundo, deu seu Filho para morrer na cruz, único Filho para morrer na cruz, e todos que crerem nele, no que ele fez, tem o quê? A vida eterna. Então, se você quer ler a Bíblia com a sua vida, você tem que crer que Jesus, de fato, veio ao mundo, ele era o único Filho de Deus, que Deus amou o mundo, Deus amou a humanidade, as pessoas que estavam à beira da morte, deu seu Filho único para que todas as pessoas que crescem nele não pereçam, não morram, não seja destruído, mas tenha a vida eterna, a salvação eterna. Então, como eu vou ler a Bíblia com a minha vida? Acreditando em Jesus, no que está falando aqui. Se você acredita em Jesus, que ele veio ao mundo, que ele veio morrer, e que Deus, o Pai, deu seu Filho para que fosse morto, para que todos aqueles que crescem no seu nome fossem salvos e recebessem a vida eterna, então você creu, então você já deu o primeiro passo. Então você já deu o primeiro passo. E se você for começar a ler a Bíblia com a sua vida, tudo que você lê, você procurar obedecer, você procurar fazer por onde obedecer, você vai começar a ler a Bíblia com a sua vida, e não apenas com os seus olhos, e não apenas com a sua mente. Porque Jesus, ele quer que lemos a sua palavra com a nossa vida, não simplesmente com os nossos olhos. Eu vou ler outro versículo aqui, onde está escrito no livro de Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 12. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é o quê? Viva. A palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é viva. É viva. A palavra de Deus é viva. Porque é uma palavra espiritual. É uma palavra que tem alguém dando vida a ela. Ou seja, quando eu leio, ela acontece. Quando eu a leio com minha vida, ela acontece. O que está escrito acontece. Quer dizer que ela é viva. A palavra de Deus é viva. Ela age, ela opera, ela atua, sabe? Ela tem o poder de manifestar aquilo que está escrito. E eficaz. E mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. É espada que tem a corte em cima, na parte de cima e na parte de baixo. Ela é cortante mais do que espada. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósito do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar conta. Quero ler mais outro versículo aqui para você. Diz assim: Isaías, capítulo de número 55, o livro do profeta Isaías, escrito por Isaías, capítulo de número 55, versículo de número 8, diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem o vosso caminho, os meus caminhos, diz o Senhor. Aqui Deus estava falando através de um profeta para o povo, de Deus. E Deus falou através desse homem, chamado Isaías, que era um profeta, essas palavras. E Deus ainda continua dizendo: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, mais altos do que os meus pensamentos, mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro regue a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come,
assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então Deus estava falando que a palavra dele, de tudo que ele falou, através dos profetas, através dos reis, através dos sacerdotes, através dos apóstolos, através do próprio Jesus, Deus vela a cumprir. Deus vela para que aconteça. É por isso que a palavra é viva, porque tem um ser que está observando, que está se manifestando quando a palavra dele é mencionada. Então, a palavra de Deus, a Bíblia, ela só vai ter efeito na nossa vida se nós lermos ela com a nossa vida. Se nós lermos ela com se colocando na linha, sabe? Se colocando na posição que ela exige, que eu preciso seguir. Eu não posso ler a Bíblia simplesmente ler um versículo, fechar e pronto. A Bíblia não é um livro comum. Ela não é um livro como um livro de português, um livro de geografia. Não é um livro como um livro de matemática, um livro de um... Sabe, não é como um livro qualquer. Ela é um livro incomum. Mas eu só posso descobrir o poder que existe na escrita. Sabe, eu só posso sentir quando eu leio ela com a vida, com a minha vida. Eu começo a colocar a minha vida, porque assim, geralmente qualquer pessoa que começa a ler a Bíblia, que ela não tem costume de ler, ela começa a descobrir que está vivendo de forma ao contrário do que a palavra está dizendo. Aí que está o problema da maioria, porque quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente descobre que nós estamos errados em tudo, em muita coisa que nós vivemos diariamente, que a nossa consciência não nos julga, que nós achamos que estamos certos, nós estamos errados quando nós vamos ler a Bíblia. Então quando eu descubro que eu estou fazendo algo que é errado e eu não quero fazer, então ela não vai ter efeito. Não tem como a palavra de Deus, a Bíblia, ter efeito na minha vida se eu não quero fazer aquilo que ela está dizendo para mim fazer. Então não vai ter efeito nenhum nela. Ela, tipo assim, é como se existisse uma opção. Eu faço o que ela diz, eu procuro praticar o que ela me fala, com a condição de Deus se revelar em mim, de Deus se apresentar para mim através da minha obediência à palavra. Então, quanto mais eu obedeço à palavra, quanto mais eu leio e vejo os erros e quero seguir, sabe, eu quero praticar o que está escrito, mais Deus vai se apresentando para mim, porque Ele se agrada quando alguém lê e pratica. Ele se agrada quando alguém lê e procura praticar a palavra, porque você está fazendo o que Ele, nos tempos antigos, dizia para as pessoas fazerem, e eu também faço, e nós também procuramos fazer. Então a bênção de Deus, sabe, a bênção, a graça, sabe, coisas que só quando nós praticamos a palavra de Deus, nós recebemos. Nós recebemos. É a mensagem que eu queria repassar para nós hoje, para você. Quanto tempo você tem de vida? Deus já falou com você? Deus já se apresentou para você alguma vez? Muita gente, muitas pessoas normalmente dão graças a Deus.
muitas pessoas normalmente chamam a Deus, mas quando você lê a Bíblia, que você vê o que Deus exige de fato, nossa tendência é pular fora. Nossa tendência é pular fora, é não querer fazer, porque a Bíblia, ela exigia e exige, primeira coisa, uma vida de santidade, porque Deus é santo. O que é santidade? Santidade é separação. O termo santidade no original quer dizer separado. Deus quer santidade das pessoas. O que é santidade? É separado. Que as pessoas sejam separadas. De quê? Daquilo que a própria Bíblia diz que Deus não gosta, que Deus não aprova. Então, uma pessoa tem que ser santa, ela tem que ser separada. Deus não gosta de que as pessoas pequem, vivem uma vida de pecado. O que é pecado? Errar o alvo. Toda vez que alguém peca, o que significa? Está errando o alvo. E quando a pessoa não peca, acerta o alvo. Que alvo é? A vontade de Deus. Geralmente as pessoas dizem assim: ah, irmão, tu tá pecando. O que é que a pessoa está querendo dizer? Que a pessoa está errando o alvo. Era isso que o texto no original quer dizer, errar o alvo. Então todos nós erramos o alvo. Que alvo? Fazer a vontade de Deus. Porque fazer a vontade de Deus, fazer o que Deus, viver de acordo com o que a palavra diz, não é fácil. Primeira coisa, santidade. O que é santidade? Ser separado. De quê? Daquilo que Deus diz que não gosta. Outra coisa, pecado. O que é pecado? Errar o alvo. Muitas pessoas começaram acertando, mas alguma coisa aconteceu na vida deles e eles estão errando o alvo até hoje. E eles precisam acertar o alvo novamente, que é ser separado. Voltar a fazer as coisas que ele fazia antes para Deus. Então, gente, é isso mais ou menos que eu queria passar para você, tá? Que a Bíblia é através dela que nós aprendemos a buscar a Deus. Depois da Bíblia é o Espírito de Deus. O Espírito Santo, ele toma a direção da vida do crente e o crente já não consegue mais ser feliz fazendo as mesmas coisas que antes. Então, eu queria que você, amigo, pudesse ler a Bíblia. A Bíblia, ela pode ser lida para qualquer pessoa. Ela pode ser lida por qualquer tipo de religião. Não importa qual seja a religião. Não importa qual seja a nação, o país. Não importa se você é rico, se você é pobre, se você é branco, se você é amarelo, se você... Não importa onde você esteja, não importa se está de noite, se tem energia, não importa se está chovendo, se está no sol. Não importa se você é americano, se você fala em outra língua, não importa qual seja a sua raça, não importa qual seja a sua opinião diante de Deus. Não importa. Importa que você leia a Bíblia. Leia a Bíblia, faça que ela possa fazer parte do seu dia a dia. Tira 10 minutos, tira 20 minutos, tira um dia, tira tantos minutos para você ler ela. Mas antes de você ler ela, sempre lembre de uma coisa: que ela só vai ter efeito na sua vida se você ler ela com a sua vida. Não só com os seus olhos e com a sua mente, mas se você ler ela com a sua vida. Tá? Então, fica aí na paz, fica na bênção. E é isso aí. Quero dizer mais uma coisa.
para você que está assistindo o vídeo. Quanto mais você fugir, quanto mais você fugir de Deus, mais você vai sofrer. Não tem como não fugir de Deus. Não tem como você fugir de Deus. Pare para pensar, pare de sofrer. Se entregue a Jesus, se entregue a Deus, sabe? Você vai ser mais feliz, você vai ser feliz, você vai ter felicidade, você vai ter paz. E as coisas vão dar certo para a sua vida. Mas não fuja de Deus. Não faça como Jonas, que fugiu e sofreu por ter fugido. Então assuma a sua posição de crente. Você não acredita? Não adianta ser crente só dentro de um quarto. Não adianta você ser crente só para você. Porque enquanto você estiver fazendo isso para Deus, você não é. Então, o que vale para Deus é aquilo que está dentro do seu coração. Quando você abre seu coração, é quando você expõe isso. Não adianta querer ser crente só para você, tá? Porque você vai continuar sofrendo, porque Deus está olhando. A Bíblia diz que Deus olha o coração, Deus não olha a aparência. Deus não olha o exterior. Deus não está olhando quando você está no meio dos amigos falando em Deus. Deus não está olhando quando você está no meio da multidão agradecendo a Deus. Deus não está olhando para isso. Deus está olhando para o seu coração. O que seu coração diz dele? O que realmente, na realidade, é. É para isso que Deus olha. Então, enquanto você ficar fugindo da verdade, do que Deus quer, você vai continuar sofrendo. Você vai continuar sofrendo, vai continuar sofrendo. Então você escolhe tomar uma atitude de mudar, seguir a Deus, fazer o que você sabe que tem que ser feito, ou continuar sofrendo, continuar botando a mão e dando errado, continua botando a mão nas coisas e dá errado, continua tentando e dá errado, porque falta alguém na sua vida chamado Jesus, tá? O antídoto para os seus problemas é Jesus. Bom, então tá aí o recado dado, a mensagem dada, e não esqueça de ler a Bíblia com a sua vida, porque é assim que vai funcionar, é assim que vai dar certo, tá? Fique na paz, boa tarde. Tá aqui agora, a chuva foi embora, sei que a chover, não choveu, e eu estou aqui, já estou indo para casa, estou indo já me retirando daqui. Eu não passo, não dá mais para passar o dia todo como eu fazia isso quando era anos atrás, né? Eu passava o dia inteiro no monte, à noite, um dia, mas não dá, tem outras coisas para fazer. Mas eu quero deixar aqui, fazer a minha parte, para com Deus, para com você que está me ouvindo, tá? Não esqueça de ler a Bíblia com a sua vida, porque é com a sua vida que ela vai ter efeito, que Deus vai se apresentar para você, bom? Só sabe isso quem pratica, só sabe quem pratica. E não perca mais tempo. Fique na paz aí, uma boa. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te ilumine. Mas não esqueça de fazer a sua parte, senão Deus não vai fazer a dele. Em outras questões, tá? Em outras, assim, Deus já fez a parte dele, Deus deu o filho dele para morrer por nós. Mas a gente precisa fazer a nossa parte para Deus fazer outras coisas que Ele quer fazer. Bom? Então faça a sua parte, aceite a Jesus, deixe de fugir, deixe de dizer não. Faça aquilo que o seu coração, que Deus já colocou no seu coração. Faça que vai dar certo, te garanto que vai dar certo. Que a tua vida vai mudar, em tudo vai mudar. E você vai encontrar a felicidade verdadeira em Deus, em Jesus, tá bom?